Você já parou para pensar que talvez o maior problema da sua vida não seja a falta de força ou de dinheiro, mas sim o fato de ignorar sinais que Deus manda todos os dias? É isso mesmo. Enquanto muita gente corre atrás de soluções complicadas, o Espírito Santo deixa 7 sinais claros de que está na hora de abrir sua visão espiritual de uma vez por todas. O mais curioso, esses sinais nem sempre vêm embrulhados em milagres gigantes. Às vezes, aparecem no medo do servo de Eliseu, na queda de Sansão, num punhado de barro nos olhos de um cego, na escada de Jacó em plena fuga, na cegueira de religiosos que acham que sabem tudo, num vale cheio de ossos secos, ou num detalhe simples do seu dia, como um sonho ou um incômodo que você finge que não sente. Essa mensagem não é só mais uma pregação para você ouvir e esquecer amanhã. É um chamado. Preste atenção nesses 7 sinais, porque quando você decide enxergar como Deus quer, a palavra de Deus revela soluções que hoje parecem invisíveis. Então, fique comigo até o final e descubra como cada detalhe pode ser a chave para sua visão espiritual se abrir de uma vez por todas. Mas antes de começarmos nosso estudo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas, sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora, vamos à palavra. Muitos imaginam que a visão espiritual é um superpoder reservado apenas para profetas ou pessoas especiais, mas a verdade é bem mais profunda. Na palavra de Deus, a visão espiritual é uma lente dada pelo Espírito Santo para enxergar sinais que passam despercebidos a olho nu. É como usar óculos que revelam o que está por trás das circunstâncias. Quem já sentiu, por exemplo, uma intuição forte para não entrar em um lugar ou não fechar um negócio, sabe bem do que estou falando. É Deus apontando caminhos. Quando se lê passagens como 2 Reis 6, fica claro como o Espírito Santo age para abrir essa visão. Eliseu via cavalos e carros de fogo, onde outros só viam inimigos. É assim até hoje. Enquanto uns veem problemas, quem tem fé enxerga oportunidades escondidas. E isso não é misticismo barato, mas um nível de percepção que se conquista na intimidade com Jesus. É como quando alguém lê a Bíblia todos os dias e, de repente, um versículo salta aos olhos e parece responder tudo. Para entender como isso funciona na prática, é bom começar simples. Quer abrir os olhos espirituais? Então experimente orar antes de cada decisão, por menor que seja. Coloque Deus à frente de uma compra, de uma conversa difícil, de uma viagem. É impressionante como sinais sutis aparecem para quem está disposto a ver. Muitos relatos pessoais mostram milagres que nasceram de uma simples oração de entrega. Outro detalhe é que a visão espiritual não se manifesta sempre com grandes revelações. Às vezes, é um incômodo no coração, uma paz inesperada, uma palavra de Deus que chega pela boca de um desconhecido. Já aconteceu de alguém ouvir uma frase aleatória na rua que parecia a resposta direta de Deus? Pois é, ele fala de formas inusitadas. E quem cultiva fé entende os códigos, porque o Espírito Santo traduz o invisível. É por isso que ninguém deveria subestimar esse presente. A visão espiritual funciona como um farol em meio à neblina da vida. E para quem pensa que é difícil demais, vale lembrar. Jesus mesmo disse em Mateus 13,16: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O melhor é que isso é só o começo, pois quando Deus abre os olhos espirituais, Ele também mostra o caminho para mantê-los abertos. Deus tem formas surpreendentes de abrir a visão espiritual dos seus filhos.
Muitas vezes, ele começa quebrando certezas humanas para mostrar que é o Espírito Santo quem governa tudo. Na Bíblia, quantas histórias nos mostram homens e mulheres comuns que receberam sinais e revelações. Foi assim com Samuel, ainda menino. Ele ouvia Deus enquanto outros estavam dormindo. A chave estava na disposição de ouvir a palavra de Deus sem distrações. Muita gente pergunta, como eu posso ter isso também? A resposta é mais prática do que parece. Deus fala no silêncio, na oração sincera e no mergulho profundo nas Escrituras. Um conselho é separar um momento de leitura da palavra de Deus logo cedo, antes de olhar o celular. Escolha um livro. Comece com Salmos ou João e peça ao Espírito Santo que abra sua mente enquanto lê. É incrível como algo tão simples desperta sinais novos no coração. Além disso, não podemos esquecer da comunidade. Deus abre os olhos espirituais, muitas vezes, através de outras pessoas. Sabe aquela conversa com um amigo de fé que te faz enxergar algo que você não via? Isso é o Espírito Santo usando irmãos para expandir horizontes. Participar de uma célula, de um grupo de oração, é mais que rotina. É treinamento para a visão espiritual crescer firme. Outro ponto poderoso. Às vezes, Deus permite crises para abrir olhos fechados. Foi assim com Jó, que disse: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem." Jó 42:5. Em meio à dor, ele viu Deus de verdade. Por isso, nem toda luta é castigo. Muitas são convites para enxergar com mais fé. Quem já passou por uma grande perda e encontrou força onde não imaginava, sabe que isso é real. E o mais belo é perceber que ninguém faz isso sozinho. Não é esforço humano, mas presença divina. O Espírito Santo guia cada etapa, mostra sinais, confirma decisões. E à medida que essa visão se abre, uma pergunta surge no coração. Será que estamos realmente vendo tudo o que Deus quer mostrar ou ainda estamos presos em uma cegueira espiritual? Viver espiritualmente cego é caminhar numa estrada cheia de sinais, mas ignorar todos eles. É como dirigir um carro com os faróis apagados em plena noite. Mais cedo ou mais tarde, o acidente acontece. A palavra de Deus alerta várias vezes sobre isso. Em Apocalipse 3:17, Jesus fala à igreja de Laodiceia: "Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu." É forte, mas necessário. O perigo é que a cegueira espiritual é sorrateira. Às vezes a pessoa continua frequentando igreja, lendo a Bíblia, mas perde a sensibilidade ao Espírito Santo. Vai acumulando tradições, discursos bonitos, mas não enxerga mais os sinais que Deus manda. É como alguém que coleciona receitas, mas nunca cozinha. Sabe tudo na teoria, mas na prática não experimenta o sabor da fé viva. Um exemplo claro disso é quando se insiste em relacionamentos, empregos ou caminhos que Deus já mostrou não serem bons. Quantos ignoram aquela pontada na consciência? Um jovem pode insistir em andar com más companhias, mesmo sentindo que aquilo apaga sua luz. É assim que a cegueira espiritual vai minando a visão. A falta de vigilância hoje vira tropeço amanhã. Para evitar esse estado, é preciso cultivar vigilância diária. Jesus dizia: "Vigiai e orai." Mateus 26:41. Uma boa prática é fazer perguntas a si mesmo. Estou enxergando tudo com os olhos da fé ou estou anestesiado pelo conforto? Reservar momentos para jejuar, refletir e pedir ao Espírito Santo uma revisão interior é tão necessário quanto alimentar o corpo. Isso mantém a visão limpa. E quando a cegueira espiritual se instala, só há um caminho: arrependimento e humildade. Não é vergonha admitir que se está cego. Vergonha é continuar assim. Deus tem prazer em abrir olhos que se rendem. A boa notícia é que Ele sempre dá sinais, chamando quem quiser voltar a enxergar, porque a cada lampejo de consciência surge um convite.
Será que Deus já está tentando te mostrar algo agora mesmo? Muita gente pensa que sinais de Deus são sempre coisas espetaculares, mas na maioria das vezes eles se escondem nos detalhes. É uma frase que parece aleatória, uma porta que se fecha de repente, um incômodo no peito que não passa. Quem cultiva a visão espiritual aprende a perceber que o Espírito Santo fala de forma simples, mas certeira. Quantas vezes você já sentiu que algo não cheirava bem e depois viu que era Deus livrando você? Um sinal muito comum é a repetição. Quando o mesmo assunto, versículo ou conselho aparece por diferentes caminhos, pare e reflita. Se você ouve o mesmo tema na igreja, num vídeo, num livro e até num bate-papo de fila de banco, isso não é coincidência. É o Espírito Santo batendo na porta. Nessa hora, abrir a Bíblia é como ligar uma lanterna. A palavra de Deus confirma o que o coração já pressente. Outro sinal é o desconforto. Tem coisas que antes eram normais, mas de repente incomodam. É aquele filme que antes parecia inofensivo, mas agora aperta o peito. É aquela amizade que de repente mostra sinais de puxar para longe da fé. Isso é Deus falando: filho, desperta. Muitos ignoram o incômodo e depois perguntam por que a visão espiritual está embotada. Vale também prestar atenção em sonhos. Nem todo sonho é profético, mas Deus ainda usa o sono para falar com quem está atento. José, marido de Maria, recebeu instruções cruciais enquanto dormia. Mateus 1:20. Hoje, muitos testemunham que mudanças de rota vieram após um sonho que fez sentido. Se isso acontecer, anote, ore e teste tudo à luz da palavra de Deus. O ponto é: sinais vêm todos os dias, mas poucos têm fé para ver. É como ter uma carta especial na caixa de correio, mas nunca abrir. Quem desenvolve visão espiritual passa a enxergar Deus até na rotina mais simples. E isso desperta uma pergunta que precisa ecoar: como cultivar essa sensibilidade para que os sinais não passem em branco? Desenvolver sensibilidade e discernimento espiritual é como afinar um instrumento. Exige constância e cuidado. Não acontece da noite para o dia, mas é impossível ficar o mesmo depois que o Espírito Santo começa a abrir os olhos. A primeira chave é valorizar a palavra de Deus todos os dias. Quem lê sem pressa, medita, anota insights e aplica o que aprendeu, logo percebe sinais em situações comuns. É incrível como um versículo lido de manhã pode se tornar resposta viva à tarde. Outro passo essencial é criar um ambiente favorável. Música que exalte Jesus, conversas que edificam, relacionamentos que fortalecem a fé. Se um celular pode ser usado para distrair, também pode ser usado para conectar. Podcasts bíblicos, pregações, testemunhos, tudo isso alimenta o discernimento. E aqui vai uma dica prática. Escolha um dia na semana para jejuar algo, seja alimento, redes sociais ou séries. O jejum limpa a visão espiritual. A sensibilidade cresce também na prática da oração constante. Não é só orar de madrugada, mas desenvolver o hábito de conversar com Deus durante o dia. Falar com Ele no carro, na fila do mercado, no intervalo do trabalho. Cada pequena oração é como um treino que afina a escuta espiritual. E sempre que possível, ore em voz alta. Palavras liberadas têm poder para abrir caminhos e clarear a mente. Um detalhe precioso: aprender a silenciar. Em um mundo barulhento, ouvir a voz de Deus é para quem aprende a se calar. Reserve 5 minutos diários para ficar em silêncio, sem celular. Só você, sua fé e o Espírito Santo. Muita coisa se revela no silêncio. Quem pratica isso, logo nota que sinais que antes passavam despercebidos, agora saltam aos olhos. Com o tempo, o discernimento espiritual se torna natural como respirar. É como se a pessoa andasse com uma antena ligada, captando direções divinas, até no trânsito caótico.
E quando isso se torna parte da rotina, uma certeza invade o coração. Assim como Eliseu e tantos outros, é possível enxergar a mão de Deus em detalhes que parecem invisíveis para quem anda de olhos fechados. A história de Eliseu e seu servo é um dos exemplos mais fascinantes de visão espiritual ativa. Imagine a cena. O servo, tremendo de medo, via apenas um exército inimigo cercando a cidade. Já Eliseu, cheio de fé e discernimento, via sinais claros de que Deus estava à frente. Em 2 Reis 6,17, Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E de repente, o servo vê carros e cavalos de fogo em volta deles. Isso mostra que quem tem intimidade com o Espírito Santo enxerga o invisível. Muita gente hoje ainda vive como esse servo. Acorda e só vê problemas, dívidas, brigas, doenças. É como olhar para um céu nublado, sem saber que por trás das nuvens o sol continua lá. Quem desenvolve a visão espiritual entende que há mais forças trabalhando a favor do que contra. É por isso que oração não é ritual vazio. É abrir as cortinas do invisível para perceber que o exército de Deus está acampado ao redor dos que o temem. Na prática, isso significa confiar quando tudo diz para duvidar. É lembrar que, enquanto você se preocupa com a conta de luz, Deus já está preparando uma resposta que você ainda não consegue ver. Já ouviu falar de pessoas que oraram pedindo direção e, de forma inesperada, receberam uma ligação, uma proposta, um sinal que mudou tudo? Isso é viver como Eliseu, não preso ao que os olhos naturais mostram. Para chegar nesse nível, é preciso alimentar a intimidade com Jesus todos os dias. Faça como Eliseu, ore para que seus olhos espirituais sejam abertos e peça pelo seu lar, seus filhos, seu trabalho. É um exercício de fé. E se tiver alguém perto que anda como o servo, cego de medo, ore junto, declare a palavra de Deus, reforce que o Espírito Santo age mesmo quando parece silêncio. E assim como Eliseu ensinou seu servo, a gente também pode ensinar quem está perto. Compartilhar testemunhos, contar histórias de livramentos, relembrar passagens bíblicas que provam que Deus cuida de cada detalhe. É nessa prática que a visão espiritual se fortalece, porque uma vez que você vê o invisível, não quer mais viver como quem anda cego. Mas Sansão mostra bem o que acontece quando se ignora essa visão. Sansão é um retrato gritante de como a visão espiritual pode ser apagada por escolhas carnais. Forte como ninguém, mas espiritualmente fraco quando se rendeu aos seus impulsos. Ele tinha sinais claros de que Deus o separara para um propósito, mas trocou a visão espiritual por prazeres imediatos. Juízes 16 mostra que, antes de perder a força física, Sansão ficou cego por dentro. Essa é uma das lições mais sérias da palavra de Deus. Descuidar da fé apaga a chama. Quantos hoje vivem como Sansão sem perceber? Seguem fortes no trabalho, saudáveis, populares, mas por dentro o Espírito Santo já não encontra morada. Pequenas concessões diárias vão apagando a visão. Um relacionamento que Deus não aprova, mentiras que parecem inocentes, vícios que se disfarçam de controle. E quando se percebe, a força que sustentava tudo some. Foi assim com Sansão. Não foi Dalila quem o derrubou, mas sua falta de vigilância. A boa notícia é que sempre há caminho de volta. Deus permitiu que Sansão ficasse cego fisicamente para que finalmente enxergasse com o coração. Preso, humilhado, ele clamou a Deus. E mesmo naquela situação, a fé renasceu. Foi quando Sansão pediu força mais uma vez que Deus ouviu. Isso mostra que mesmo quando os sinais foram ignorados, a palavra de Deus é viva para restaurar. No dia a dia, como evitar cair nessa cegueira? É simples, mas exige decisão. Vigiar pensamentos, cortar hábitos que alimentam a carne e ter pessoas de confiança que confrontem em amor.
Vale abrir o coração para líderes, amigos de fé, irmãos maduros que apontem quando algo foge do propósito. Sozinho, ninguém se sustenta, mas cercado de pessoas que temem a Deus, a visão espiritual se mantém clara. Sansão nos ensina que a força física sem fé é vazia. O Espírito Santo deseja abrir os olhos de quem está brincando com coisas sérias. E se hoje você sente que algo dentro precisa ser restaurado, não ignore. Deus sempre envia sinais antes do fim. Mas às vezes ele faz isso de formas inesperadas, como usar barro para curar a cegueira. A história do cego de nascença é uma das curas mais intrigantes feitas por Jesus. Em João 9, ele encontra um homem cego desde que nasceu e, em vez de usar um método limpo, cospe no chão, faz barro e passa nos olhos do homem. Para muitos, isso parecia estranho. Afinal, barro não é algo puro. Mas ali estava um sinal profundo. Deus usa processos desconfortáveis para abrir a visão espiritual de quem tem fé. Pense bem. Quantas vezes algo que parecia humilhante ou sujo foi justamente o que despertou sua fé? Muitas pessoas dão testemunho de que foi no desemprego, na perda de uma amizade ou até na doença que descobriram o poder do Espírito Santo. É como se Deus dissesse: eu posso usar o barro para mostrar que sou maior do que qualquer método humano. A palavra de Deus é viva para fazer da lama uma ponte para o milagre. Outro ponto importante: o milagre só aconteceu porque o homem obedeceu. Jesus mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Ele poderia ter duvidado, reclamado ou questionado o barro nos olhos. Mas seguiu a instrução. Quantas bênçãos se perdem porque não obedecemos sinais simples? Às vezes, o Espírito Santo direciona a perdoar, mudar de caminho, pedir ajuda, mas a pessoa resiste. E a visão espiritual fica bloqueada. Um detalhe pessoal: muitos que aprenderam a obedecer em pequenas coisas testemunham milagres grandes depois. Já ouvi de gente que, depois de anos vivendo de teimosia, decidiu seguir um conselho simples de um líder ou pastor. E como resultado, viu portas se abrirem de forma que ninguém explicava. É aí que a fé se torna prática: ouvir, obedecer e ver Deus agir. Esse milagre do barro ensina que visão espiritual não é glamour, é processo. E muitas vezes processo desconfortável. O Espírito Santo trabalha onde dói, mas gera cura. Então, se hoje você sente que Deus está mexendo em áreas desconfortáveis, não fuja. Pode ser justamente o sinal de que Ele está abrindo sua visão para algo muito maior. Assim como Jacó descobriu ao ver uma escada ligando o céu e a terra. A cena de Jacó fugindo de casa é um marco de como Deus usa momentos de crise para abrir a visão espiritual. Em Gênesis 28, ele está exausto, deita no chão e sonha com uma escada que liga a terra ao céu. Anjos sobem e descem, sinal de que Deus está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Ali, o Espírito Santo mostrava que a conexão entre o céu e a terra é real e disponível para quem tem fé para ver. É curioso como essa história se parece com a vida de quem, às vezes, se sente perdido. Jacó estava fugindo das consequências de suas atitudes. Muitos hoje se encontram em fuga também, de problemas, de responsabilidades, até de si mesmos. Mas é nesse lugar improvável, sozinho, que Deus mostra sinais que ninguém mais vê. A palavra de Deus encontra espaço quando o coração está sem distrações. Na prática, isso lembra a gente de que não é preciso estar num templo cheio para ter uma visão espiritual. Um quarto silencioso, uma madrugada inquieta, um momento de lágrima. Tudo isso pode virar o lugar da escada de Jacó. O Espírito Santo trabalha onde há coração quebrantado. E quem desenvolve esse olhar percebe que o céu se move o tempo todo, mesmo quando os olhos naturais só enxergam pedra dura. Muita gente perde esses sinais por estar ocupada demais. É por isso que criar momentos de pausa é essencial.
Desligar o celular, sair para caminhar, abrir a Bíblia em voz alta, anotar o que sente. Pequenos hábitos despertam uma visão espiritual que transforma até crises em encontros com Deus. Jacó começou a noite como fujão e terminou como homem marcado por uma promessa. Essa escada nos ensina que não há lugar tão baixo que o céu não alcance e que toda fuga pode se tornar ponto de encontro. Mas isso também alerta. É possível estar perto das promessas e ainda assim ignorar o que Deus está mostrando. Os fariseus são a maior prova disso. Os fariseus são um lembrete gritante de que é possível conhecer a palavra de Deus de cor, frequentar templos, citar versículos e, mesmo assim, viver cego espiritualmente. Em João 9, enquanto o cego de nascença enxergava, eles questionavam, criticavam e rejeitavam o milagre. O Espírito Santo estava agindo na frente deles, mas a religião os impedia de ver os sinais. É duro admitir, mas isso ainda acontece hoje. Quantas pessoas se orgulham de títulos, cargos na igreja, mas não enxergam quando Deus quer algo novo? É aquela rotina religiosa que sufoca a fé viva. Vão ao culto, levantam as mãos, mas saem iguais. O Espírito Santo quer abrir os olhos de quem vive assim, porque não basta saber, é preciso viver a palavra de Deus. E viver é deixar que ela confronte, transforme, rasgue tradições que viraram prisão. Um exemplo prático: gente que decora salmos, mas não perdoa, que fala de amor, mas trata mal em casa. É possível cantar louvores e no coração carregar mágoas e orgulho. É aí que mora a cegueira. A boa notícia é que Jesus não rejeita quem quer enxergar de verdade. Ele confrontava os fariseus, mas acolhia os quebrantados. A porta sempre fica aberta para quem decide ver. Na vida real, isso significa revisar o coração. Perguntar: estou só repetindo o que ouvi ou estou vivendo o que creio? Ler a Bíblia não como ritual, mas como espelho que mostra o que precisa mudar. Trocar conversas vazias por diálogos que alimentem fé. E, principalmente, pedir ao Espírito Santo discernimento para perceber sinais que o orgulho costuma esconder. A cegueira dos fariseus prova que religião sem intimidade é fachada. Mas a boa nova é que a visão espiritual renasce quando há humildade. É como se Jesus dissesse: deixe-me passar barro nos seus olhos, mesmo que isso incomode, e eu te mostrarei o que outros não veem. E se ele é capaz de dar vida a olhos fechados, imagine o que ele faz com vales de ossos secos. O vale de ossos secos é um dos cenários mais impactantes da Bíblia quando o assunto é visão espiritual. Em Ezequiel 37, Deus leva o profeta a um lugar onde tudo parecia morto. Ossos espalhados, secos, sem vida. Humanamente, era impossível ver esperança ali. Mas o Espírito Santo abre os olhos de Ezequiel e pergunta: podem estes ossos reviver? A resposta não é lógica, é fé. E a fé vê sinais onde a razão só vê fim. Quantos hoje caminham por vales parecidos? Situações em casa, casamento frio, contas acumuladas, sonhos enterrados. Para muitos, é tudo osso seco. Mas a visão espiritual não foge desses lugares. Ela encara a destruição e profetiza a vida. A palavra de Deus é clara. Não importa o cenário, Deus não trabalha com impossíveis, mas com obediência. E quem crê, fala vida onde há morte. Na prática, isso significa usar a boca como Ezequiel usou. Ele não ficou parado, profetizou. Hoje é declarar promessas sobre filhos, casamento, saúde. É abrir a Bíblia, achar versículos e falar alto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. É chamar vida onde só existe silêncio. O Espírito Santo se move quando a fé se move. E quem tem visão espiritual entende o poder que há nisso. Muitos contam testemunhos de vales transformados. Gente que viu um negócio falir e do zero, Deus fez nascer algo maior.
Famílias que se desmanchavam e hoje louvam juntas. O segredo é não aceitar que ossos secos sejam o ponto final. Deus não levou Ezequiel lá para ele sair triste, mas para ver a glória acontecendo no improvável. A grande verdade é, se ele fez ossos reviverem, o que não fará por quem abre os olhos espirituais? Tudo começa quando se olha além da destruição e se declara a palavra de Deus com fé viva. E essa fé não termina aqui. Ela se fortalece quando a gente entende todos esses sinais que Ele usa para abrir nossa visão. Chegou a hora de parar de viver no escuro e começar a enxergar como Deus quer. Depois de tudo isso, eu te pergunto, quais sinais você tem ignorado? O que o Espírito Santo já te mostrou e você finge que não vê? Talvez hoje seja o momento de parar, respirar fundo e pedir: Deus, abre meus olhos espirituais. Só isso já pode mudar tudo, mas só funciona se sair da teoria e virar prática. Então, escolha um desses exemplos que você ouviu aqui e coloque em ação ainda hoje. Ore antes de dormir, leia a palavra de Deus com atenção, profetize vida onde só há ossos secos. Não fique parado. Você vai se surpreender com o que Jesus é capaz de revelar quando encontra alguém disposto a ver além do óbvio. Agora, irmãos, quero pedir algo muito importante. Por favor, se inscreva aqui no canal, a sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois quanto mais inscritos no canal, mais vidas serão alcançadas. Esse canal precisa do seu apoio, você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que a sua inscrição é algo pequeno, sem valor. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Mas se você já for inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte dos que mantém a lamparina acesa, para outros encontrarem o caminho. Mas se ainda não é inscrito, por favor, seja instrumento de Deus agora e garanta o galardão da parte do Senhor em sua vida. Posso contar com você? Glórias a Deus. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com alegria pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus.